Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Chuete, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Mas talvez você não saiba, mas os sofrimentos mais demorados não são aqueles que os vírus e as bactérias provocam. Esses duram, digamos, períodos que passam ou são resolvidos pelos medicamentos e os tratamentos adequados da medicina. Porém, os piores males e as dores mais doloridas não podem ser curadas com os medicamentos disponíveis nas farmácias, pois esses males estão distantes desses medicamentos, pois que todos são ineficáveis para o seu combate. Eu estou me referindo não às enfermidades do corpo, estou me referindo às enfermidades da alma. Essas enfermidades que são sentidas e que se alojam nos sentimentos que são propriedades do espírito e não do corpo. Se pudéssemos observar e estudar com atenção o acúmulo de mazelas que conseguimos para nós mesmos, com um simples pensamento de rancor ou com um sentimento de vingança, seríamos surpreendidos com o tamanho do mal que eles produzem e que muitas vezes desagam esse mal para o nosso corpo físico. Mágoas guardadas e acumuladas, desejos de vingança, rancor, inveja, ciúme e tantos outros sentimentos tóxicos, além de não diminuírem com os remédios atuais vendidos nas farmácias, são, em certos casos, indutores de processos depressivos, ansiedades e nervosismo que, rompendo a harmonia da célula, invadem o interior dos tecidos celulares, ocasionando o que a medicina chama de doenças do sistema nervoso. Somos nós próprios, pela nossa ainda muito pequenez espiritual, digamos, fabricantes bem eficientes, diga-se de passagem, desse tipo de enfermidade. Somos, em outras palavras, fabricantes e, ao mesmo tempo, consumidores desse tipo de dor, desse tipo de como eu disse antes, de enfermidade. Porém, também para esse tipo de dor, para esse tipo de doença, há um tratamento muito eficaz, trazido e divulgado pelo Mestre dos Mestres, Jesus, quando aqui esteve há uns 2000 anos atrás. E esse medicamento, milagroso, entre aspas, digamos assim, chama-se perdão. O perdão não é um medicamento vendido em farmácias, pois que ele não é indicado para curar o corpo, e sim para aliviar, para curar o espírito. O perdão, podemos dizer, sem medo de errar, é o mais poderoso antibiótico
para curar muitas das enfermidades espirituais. É um medicamento poderoso que podemos usar sem medo, pois não causa nenhum efeito colateral. E mais, é acessível a qualquer pessoa sem nenhum custo financeiro. Ao invés de sacrificar o bolso com o pagamento em dinheiro, ele só pede o sacrifício do orgulho, da vaidade e da prepotência. Você sabe qual é a pessoa que nós mais amamos nesse mundo? Somos nós mesmos. Por isso que quem não perdoa, acaba guardando mágoas e ressentimentos, às vezes pela vida toda, que exercem em nós mesmos, na pessoa que nós mais amamos, um poder destrutivo e grave no nosso equilíbrio emocional ou, em outras palavras, no nosso espírito, porque são os nossos sentimentos, muitas vezes, os algozes, os inimigos, os perseguidores de nós mesmos. Quem perdoa, liberta-se. Quem perdoa, tira de si mesmo, em muitas vezes, o peso de uma tortura em que o nosso pensamento racional diz, perdoa. E o nosso pensamento emocional, alimentado pelo nosso orgulho, diz, não perdoa. Quando perdoamos, nos sentimos, emocionalmente falando, mais leves. No nosso interior, o perdão age como se estivéssemos nos libertando de um peso, de um sentimento que estava dilacerando a nossa alma, principalmente quando se trata de um amigo, ou melhor dizendo, de um ex-amigo ou de uma ex-amiga. A mágoa, gente, a mágoa corrói. É um sentimento que, dependendo da circunstância do momento, ela nos vem à mente e ocupa o nosso pensamento, fazendo crescer em nós uma energia pesada, aliás, muito pesada, espiritualmente falando, fazendo com que revivamos o fato que deu origem à antipatia, e muitas vezes essa antipatia, é por um motivo irrelevante. E por falar em mágoa, me permita falar somente um pouquinho sobre ela, para dizer que a mágoa, com o passar do tempo, se transforma em rancor, que por sua vez vai exterminando gradativamente, de forma até imperceptível pelos nossos sentidos, a nossa vida emocional, transformando-nos em muitos casos em uma pessoa amarga, em uma pessoa rancorosa, intransigente e muitas vezes até em uma pessoa implacável. A mágoa não elaborada se volta contra o interior da própria criatura, nos seus sentimentos e no seu próprio meio de ser e de agir. E quem não elabora em si próprio o seu sentimento de mágoa, tem mais dificuldade de perdoar. Aliás, a propósito desse sentimento chamado mágoa, outro dia eu li não lembro onde, em que revista, melhor dizendo, foi numa revista, só que eu não lembro qual, uma frase atribuída ao dramaturgo inglês William Shakespeare, até já citei ele aqui umas 2 ou 3 vezes, que diz o seguinte, essa frase dele. Prestem bem atenção, guardar mágoa é como tomar veneno e querer que o outro morra. Não tem uma verdade absoluta, hein? Pois a mágoa destrói amizades, destrói casamentos e destrói inclusive famílias. Ela é inimiga de nossa felicidade interior e da nossa serenidade. Ela pode gerenciar vários padrões de pensamento e comportamento que podem fazer brotar no magoado níveis emocionais tão severos que podem se transformar primeiramente em raiva, da raiva para o ódio, do ódio pode culminar
em vingança, e a vingança pode terminar em uma tragédia. É um sentimento destruidor que só serve para atrasar o nosso crescimento enquanto espíritos que somos todos. A mágoa é, digamos assim, um contrato bilateral nas relações humanas, ou seja, ela não existe sem que haja um ofensor e um ofendido. Nos magoamos com muita facilidade porque não sabemos lidar bem a lesão que o outro deixou em nós. E como normalmente perdoar a quem nos ofendeu é uma tarefa ainda muito difícil, carregamos conosco aquela ferida que, na verdade, não feriu o nosso corpo, mas sim o nosso orgulho. Já, por exemplo, se nós observarmos as crianças, vamos ver que o perdão é muito mais fácil de acontecer com as crianças. Por exemplo, quando uma criança pega o brinquedo de outra, pode acontecer uma briga por conta daquele incidente, digamos assim. E elas ficarem brigadas por quê? Por alguns minutos. Mas 5 minutos, talvez, até antes mesmo, o perdão acontece e ambas já estão brincando juntas em harmonia novamente. Porém, quando adultos brigam, por algum motivo, às vezes até um motivo irrelevante, mas que mexeu com o orgulho, eles podem, os adultos, ficar anos e anos sem se falar. E por que isso acontece? Por uma razão muito simples. É que quando deixamos crescer o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso narcisismo, entre tantos outros sentimentos inferiores, eles vão se avolumando. E quanto mais cresce, mais ficamos propícios a julgar os outros, e aí vem aquele julgamento da pessoa que tem o ego inchado, dizendo para si mesmo: o certo sou eu. E o pior é que quanto mais eu julgo, mais inchado fica o meu ego. A mágoa muitas vezes destrói amizades, casamentos e até mesmo empresas inteiras. A mágoa é inimiga da nossa serenidade, do nosso equilíbrio emocional e, em última análise, da nossa felicidade interior. É um sentimento inútil do ponto de vista da construção de coisas boas e só serve para paralisar nossas oportunidades de crescimento espiritual. Sim, porque a mágoa, como eu já disse, é uma doença do espírito. Por isso que o melhor remédio para curar a mágoa é usar esse antibiótico chamado perdão. Quem é espírita e estudou as obras básicas da doutrina espírita, vai saber que o espiritismo nos informa sobre o perdão e seus reflexos benéficos no nosso espírito. Quantos irmãos nossos hoje lá na dimensão espiritual sentem-se, lamentam de ter dado ouvidos ao sentimento do orgulho que lhes impediu de perdoar. Hoje, com outra visão sobre a vida e suas necessidades, eles entendem, arrependidos, de ter agido como agiram quando vivos. Por isso que é importante levarmos para lá, e todos um dia vamos para lá, apenas e tão somente os bons sentimentos e as lembranças do que nos fizeram crescer enquanto espírito, porque foi para isso, crescer espiritualmente, que todos nós estamos aqui encarnados neste planeta escola. O perdão requer de quem perdoa 2 coisas fundamentais: desprendimento e compreensão para com o outro. O grande problema é que não estamos habituados a nem uma coisa e nem outra. Exatamente por isso, por falta dessa prática existencial, é que temos essa dificuldade enorme de perdoar.
Ao não perdoar, muitos bons sentimentos que possuímos adoecem e perdem força, sufocados por esses outros sentimentos nocivos que passamos a agasalhar e guardar dentro de nós. Eu sei, todo mundo sabe que perdoar no estágio evolutivo em que nos encontramos não é uma tarefa muito fácil, porque afinal não escolhemos ser ofendidos por quem quer que seja e nem por nenhum motivo. Mas vale a pena tentar. Disso, creio que nem você tem a menor dúvida, porque perdoar é libertar-se, eu acho que até já falei isso antes, de um peso que não escolhemos, mas que estamos aceitando carregar. Mas só um detalhe, muito importante com relação ao perdão. Perdoar verdadeiramente não é dizer: tá bem, eu te perdoo, mas não aparece mais na minha frente. Lamento dizer, mas isso não é perdoar. Isso é querer se ver livre, o que é muito diferente. Não constitui perdão o eu perdoo e o coração continuar fechado a qualquer entendimento conciliador e a mente cristalizada em vibrações, como é que eu vou dizer, em vibrações menos fraternas. Não há o perdão verdadeiro, perdão evangélico, digamos assim, quando o ofendido, aquele que recebeu a ofensa, não se propõe a ajudar o ofensor, se propondo ajudá-lo nos momentos que ele precisar, deixando de lado o orgulho e a vaidade, dando lugar a quê? A fraternidade. O perdão, para finalizar, eu diria que é um ato de libertação de uma prisão emocional. O que o outro faz é problema dele, de responsabilidade dele, é karma dele. Agora, como você vai reagir? Bem, aí sim é problema seu. É de sua responsabilidade, é da sua semeadura no bem, na paz e no amor, que depois você vai colher. Para finalizar, e agora sim para finalizar, aquele que não perdoa, transfere para amanhã, esse amanhã, aliás, que pode ser um dia, um ano, ou mesmo uma vida, as dolorosas consequências do reajuste que poderiam ser evitadas já nesta encarnação, aqui do lado de cada vida. Aquele que não perdoa e que se mantém atrelado àquela mágoa raivosa, deixa circular entre a sua mente e a mente do adversário, como eu diria, deixa circular uma ponte magnética de idas e vindas de vibrações tóxicas, de desprezo, de desarmonia e até mesmo, em certos casos, de ódio e desejo de vingança. Já porém, aquele que perdoa encerra um ciclo de desarmonia. E o mais importante, aquele que perdoa, quando chegar lá nas paragens espirituais para onde todos nós vamos um dia, não esqueça nunca disso, ele chegará lá com a certeza absoluta, com a consciência em paz e com o coração devidamente consolado. E para que você possa chegar lá com a consciência também tranquila, reconcilia-te com o teu desafeto enquanto você está a caminho. Ou seja, aproveite o tempo enquanto você tem tempo. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.